Você provavelmente já viu em algum lugar uma trend de vídeos que mostra pessoas antes e depois de entrarem numa faculdade, onde essas pessoas sofreram um envelhecimento que parece ser impossível. Todos esses vídeos têm uma coisa em comum: os alunos quase sempre são do mesmo lugar, todos eles são da faculdade de Waterloo. Caso você não saiba, Waterloo é uma faculdade localizada no Canadá, muito renomada e conhecida pela dificuldade de graduação nos seus cursos. Ainda assim, é no mínimo estranho de se pensar que em um período de 4 ou 5 anos, você envelheceu o equivalente a 30 anos. Porém, essa não é a primeira vez que esse tipo de caso aparece na internet, pois entre 2021 e 2023, circulou pelo TikTok uma outra trend parecida, que mostrava a aparência de soldados antes e depois da guerra. Dá pra ver claramente que eles sofreram um grande trauma físico e mental. A aparência deles fica de uma forma, parece terem se passado facilmente 10 ou 20 anos. Isso sem contar aqueles que perderam alguma parte do corpo ou tiveram algum dano irreparável. Assim, olhando a situação dos estudantes e a dos soldados, você questiona como pessoas que apenas fizeram uma faculdade sofreram o mesmo efeito de soldados que lutaram na guerra. A resposta para essa pergunta pode ser resumida em uma única palavra: desgaste. E isso faz sentido, porque na guerra os soldados ficavam constantemente sob estresse e expostos a traumas, vendo pessoas sendo dilaceradas bem na frente deles, em um ambiente muitas vezes insalubre, sempre tremendo pelas próprias vidas sem saber se no dia seguinte eles iriam estar vivos, privados de sono e com uma alimentação resumida, comida em forma de ração. Por causa disso, o cérebro dessas pessoas acaba por liberar muitos hormônios de estresse, como o cortisol. Essa grande quantidade de hormônios acelera o envelhecimento das células do corpo. Assim, a pele fica mais rugosa, com olheiras, causando queda de cabelo e deixando a pessoa com uma aparência cada vez mais envelhecida. Os alunos da faculdade de Waterloo passaram exatamente pelo mesmo processo, porém é claro que não foi porque corriam risco de vida ou algum perigo iminente, mas sim pela carga de estresse que eles sofrem. E se você duvida disso, basta você ir em qualquer rede social e pesquisar a rotina dos estudantes de alguns cursos específicos, como a engenharia ou a medicina. Dá pra ver que o espaço de descanso deles é sempre muito pequeno, ou às vezes nem existe. Esse estresse constante gera o mesmo efeito que acontece nos soldados, onde eles ficam carecas, com rugas e com a cara, no geral, envelhecida. Por exemplo, olha esse cara aqui. Você diria que entre essa foto e essa se passaram apenas 5 anos? Parece facilmente que se passaram 10 anos entre essas fotos. Outra situação parecida é o que acontece com pessoas que passaram por traumas como sequestro, desaparecimento ou coisa pior. Pois quando você passa por um trauma muito grande, a carga de hormônios de estresse que é liberada é muito grande, suficiente para causar os mesmos efeitos dos outros casos. Por exemplo, o caso de Ricker Webb, que ocorreu entre 2020 e 2022. Esse caso aconteceu na América do Norte, e durante uma nevasca nos Estados Unidos, uma família notou que seu filho pequeno, de apenas 3 anos, havia sumido no meio da neve, em uma floresta. Em desespero, a família ligou imediatamente para as autoridades, e elas mandaram uma equipe de busca no mesmo dia, já que era impossível de alguém sobreviver naquela nevasca no meio de uma floresta. Mas a parte bizarra vem agora, porque o menino só foi aparecer 2 dias depois na casa. Ele estava na porta, sem casaco, sem machucados e totalmente calmo. O estranho é que ele não falava nada, apenas olhava para o vazio, como se não reconhecesse os pais. E esse olhar sem foco, profundo e distante, foi posteriormente chamado de o olhar das 1000 jardas. O menino nunca contou o que realmente aconteceu naquela floresta e nem como ele voltou, mas ele parecia marcado para sempre, como se tivesse visto algo impossível de se explicar. Existem muitas discussões e controvérsias a respeito do caso, onde parte das pessoas dizem que ele é real e outra parte diz que ele é apenas uma creepypasta. Independente disso, eu quero que você compare os 3 casos que eu citei aqui: o dos soldados, o dos estudantes e o de Ricker Webb. Todos eles sofreram de uma forma diferente, porém o resultado foi igual. Todos foram envelhecidos e, em alguns casos, se tornando até mesmo irreconhecíveis. Tudo isso que eu te mostrei aqui foi uma análise para você poder ver o que um ambiente ruim consegue causar em uma pessoa e o quão forte isso é. Devemos tomar cuidado para não sofrer os mesmos efeitos que essas pessoas e, acima de tudo, rezar para não sofrer os mesmos traumas que elas. Foi isso então, eu espero que você tenha gostado e até a próxima.